Você já pensou em fazer uma cirurgia plástica para implantes de prótese de silicone? Veja a minha entrevista com o Dr. Eduardo Nunes e tire as suas dúvidas. Existe uma idade mínima para colocar uma prótese de silicone? Será? Dr. Eduardo Nunes, obrigada pela sua presença aqui no programa. Existe ou não uma idade mínima? Cris, essa é uma pergunta bem comum que a gente recebe dos nossos pacientes, né? O ideal é a menina, quando deseja um aumento de mama, ela tem que ter pelo menos 5 anos a partir do momento da primeira menstruação. Então, a mocinha lá que teve a sua primeira menstruação, que a gente chama de menarca, com 12 anos, por volta dos 17 anos ela já pode colocar um implante mamário, mas é sempre bom esperar esse tempo para o desenvolvimento da mama estar completo e a gente aí poder fazer o implante. Algumas mulheres, doutor Eduardo, pensam assim, não tive meu primeiro filho, vou colocar a prótese de silicone, atrapalha para amamentar? Não, de maneira alguma, né? O implante de silicone ele pode ser colocado em 2 locais, embaixo do músculo peitoral ou embaixo da glândula. Das duas formas, a prótese fica embaixo da glândula mamária, que é que produz o leite para a amamentação. Isso então, não iria atrapalhar? De maneira alguma. Tanto por baixo do músculo quanto por cima do músculo, a pessoa pode amamentar normalmente. Nós mulheres, a partir de uma certa idade, a gente tem que estar sempre com aquele acompanhamento, prevenção do câncer, mamografia. Esta prótese, no caso, vai atrapalhar também ou não? Então, essa é uma questão bem importante. Então, a partir lá dos 40 a 50 anos, toda mulher deve todo dia fazer o autoexame e todo ano procurar um médico para fazer uma mamografia, né? O implante de silicone, como ele é colocado embaixo da glândula mamária, tanto o ultrassom de mama quanto a mamografia, que são os 2 exames que conseguem detectar esse problema, não são atrapalhados pelo implante. O implante está abaixo do local que ele vai avaliar, que é a glândula mamária. Aqui no caso, acho que muitas mulheres vêm, principalmente agora, né, as novelas mostram seios muito fartos, muito grandes. Como que é para você lidar com isso? Quando ela chega, porque você tem que ter o estereótipo dela, não dá para colocar, eu quero 450 como essa daqui, num corpinho mignon. Exatamente, né? Aqui dá pra gente ter uns exemplos de tamanhos, né? Uma prótese de aproximadamente 200 ml e uma de 450 ml. O tamanho do implante, muitas pessoas, igual você falou, chegam aqui, doutor, eu quero pôr 400 ml, porque minha amiga pôs e ficou bonito. Mas a gente tem que individualizar cada paciente, né? Em algumas pacientes, o implante de 200 ml pode ficar grande e em outras, um de 400 pode ficar pequeno. Então, a gente, através de medidas, através de fotos, a gente consegue chegar num padrão para deixar a mama harmônica com o restante do corpo. É um consenso, na verdade, é um trabalho de quase um psicólogo para convencer aquela paciente que talvez o que ela escolheu não vai ficar bom. Exatamente. Então, a escolha do tamanho é uma decisão mesmo entre o paciente e o médico, né? Não é unilateral. Então, é uma conversa que a gente tem que ter, mostrar os prós e os contras, às vezes um tamanho muito grande ou muito pequeno, para chegar no meio termo acertado para a paciente. E do que é feito? Muitas pessoas perguntam, é uma Isso, dúvida? Pergunta, é uma dúvida bem frequente. Então, as próteses de silicone, elas são feitas de gel de silicone preenchendo, revestido por uma camada de silicone texturizada. Então, a gente passando a mão na prótese para ver que ela tem uma leve textura. Isso serve para quê? Para dar aderência na prótese, para depois da cirurgia a prótese ficar fixa no local correto. Rejeição. Existe esse problema de rejeição? Coloquei a prótese, tive um problema? Essa é uma pergunta bem comum. O silicone medicinal, ele não traz nenhum problema com rejeição, né? Existe até taxas muito baixas desse tipo de rejeição, que são, na verdade, pessoas alérgicas ao produto, né? Que acontece uma rejeição. Agora, o silicone medicinal, ele é inócuo, então dificilmente vai dar esse problema. Casos que a gente escuta, às vezes, de pacientes que não são nem profissionais, né? Algumas pessoas fazem injeção de silicone industrial, essas coisas sim trazem bastante problema. Agora, o silicone medicinal... Por isso a preocupação de você sempre ir atrás de um profissional que já está na área, que trabalha corretamente, porque isso é importante. Tem que trocar a cada 10 anos ou é mito? Virou mito? Hoje em dia já virou um pouquinho de mito. A tecnologia empregada nas próteses não precisa mais a cada 10 anos estarem sendo trocadas. É lógico, você precisa manter um acompanhamento com o seu cirurgião e ele vai avaliando. Estando tudo bem com o seu implante, não há necessidade de troca. Doutor Eduardo, infelizmente o nosso tempo é curto e acabou, mas já fica um convite para o próximo programa, porque a gente pode falar de pós-operatório, como é o depois, né? Para a gente estar continuando com esse assunto. Sim, com certeza. Vamos voltar. Obrigada pela sua presença. De nada.